Se você é LGBT, sempre que escuta de religião ou falar de Jesus ou da Bíblia, você acha que estão dizendo pra você que você tem que voltar pra morar dentro do armário, você tá entendendo errado. E esse vídeo eu preciso esclarecer pra você o que é que estamos querendo dizer e por que a palavra de Deus é a solução para tua depressão, para tua ansiedade, para o teu vazio do teu coração e para a salvação da tua alma, que é acima de tudo é o mais importante. Então fica comigo que eu vou tentar te mostrar o porquê vale a pena seguir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e renunciar o pecado ao invés de ao invés de continuar no pecado ou até ir para dentro do armário, que não é isso o propósito desse vídeo. Quando você, provavelmente, ao longo da tua caminhada e você descobrir a tua sexualidade, você percebeu que gostava de alguém do mesmo sexo. Seja se você é travesti, vale a mesma coisa para você. Você só adiciona um elemento a mais. Você, além de gostar de alguém do mesmo sexo, você teve a sua identidade conturbada. Você não sente que você nasceu no mesmo corpo, etc, etc. Enfim, o princípio é o mesmo. Quando nós vemos, quando eu, por exemplo, quero falar para vocês para renunciar ao pecado, não é para vocês voltarem dentro do armário para época em que vocês viviam uma vida dupla, em que vocês eram homossexual com seus amigos ou no âmbito particular e dentro de casa vocês tinham que viver uma vida falsa. Não é sobre isso que eu estou falando. E não são só essas duas opções, ou viver dentro do armário ou viver no pecado, tá? Ah, mas eu não acredito que é pecado. Tudo bem, mas é pecado. Estou falando conforme a Bíblia. E qual é essa terceira opção que eu quero dizer para você? Quando você vive dentro do armário, você vive em hipocrisia, você vive em negação, tá? Quando você vive no fora do armário, vamos dizer, assumido, você vive no pecado. Isso é péssimo também. Agora tem a opção que eu estou tentando passar para você, conforme a Bíblia, que diz que é assim: você não precisa deixar de ser assumido, mas você precisa renunciar à tua prática. Ou seja, você não vai negar a tua história, você não vai negar o teu sentimento quando você fazia, quando você estava dentro do armário. Mas agora você assume o que você sente, mas pela salvação da tua alma. E para que você possa receber Cristo no teu coração, aceitar Ele, que é o único que pode perdoar os teus pecados e te religar com Deus. A palavra religião, lá no latim, ela significa religar, ou seja, religar com Deus. Jesus Cristo é a única religião verdadeira, porque é a única que nos religa com Deus, a única que perdoa nossos pecados e faz com que a gente volte a ter comunhão com Deus. Qualquer outra religião não é capaz de fazer isso. Sabe por quê? Se você tomar uma multa de velocidade, não adianta você chegar pro juiz e falar que você é uma boa pessoa, não adianta você falar que você ajuda o próximo, que você doa a marmita, que você ajuda os mendigos, que você faz qualquer atitude boa. Não importa, você vai tomar multa, você vai ter que pagar. Se você falar que você não concorda ou que você não acredita na lei de trânsito, o juiz vai te fazer pagar a lei mesmo assim, porque você transgrediu ela. E se você disser que você não sabia, ou que você não concorda, ou qualquer coisa do tipo, ainda assim, se você falar que você é ignorante à lei, não que você não acredita, mas que você é ignorante, ainda assim você tem que pagar. E se você falar que você se arrepende, você também tem que pagar. Então, o que Jesus fez para você espiritualmente dizendo? Ele pagou a dívida da multa por você. Ele morreu na cruz, porque a Bíblia, ela fala em Romanos, o salário da morte é o pecado, certo? O salário do pecado é a morte. Ou seja, quando você peca, você merece a morte e a condenação. Se Deus não fosse cheio de amor e misericórdia, se Deus fosse só justiça, sem amor, sem misericórdia, você cometeria o teu primeiro pecado, você seria morto e você seria condenado para a vida eterna, ok? Isso se Deus fosse apenas justo. Mas Deus, além de amor e misericórdia, o que ele fez? Para que o seu amor não entrasse em conflito com a sua justiça, o próprio Deus vem para a terra como Jesus Cristo e morre na cruz, porque essa morte, o preço da morte dele, quando você crê em Jesus como teu Salvador, o teu pecado é perdoado, o meu pecado é perdoado, à medida que a gente crê em Jesus como nosso Salvador e renuncia nossos pecados. E quando eu digo renunciar, é se arrepender e parar com o pecado. Porque você hoje, sem que você assuma, para você, a tua sexualidade é o teu Deus hoje. Hoje ele é um ídolo para você. Hoje, tudo que mais importa para você gira em torno do teu prazer carnal. E eu entendo essa decisão sua, porque
Se antigamente você vivia dentro do armário, com vergonha, com medo do que você sentia, é muito melhor você, é, vamos dizer assim, sair do armário do que você ficar dentro dele, porque você tá. Eu não vou dizer pra você que é melhor você pecar, tá? Deixa eu me corrigir aqui. Mas nós temos uma sensação, entre aspas, de mais liberdade quando você vai pro pecado, quando você vai pro pecado e assume que você sente o que você sente, do que quando você renega o que você sente. Mas ainda assim, o problema é que o pecado tá te levando à morte espiritual, pode te levar à morte física, se você mesmo sendo instruído a respeito da palavra de Deus, concordar com a palavra de Deus, sentir no teu coração que a palavra de Deus é verdadeira e ainda assim você recusa com todas as suas forças deliberadamente, Deus sim pode também tirar sua vida se perceber que não há mais chance de você voltar. Percebe? Principalmente você que teve dentro da sua formação, independente da igreja, alguma instrução a respeito da palavra de Deus e você teve alguma experiência com Deus. Eu não estou falando se você teve só uma experiência religiosa, mas que você teve alguma experiência com Deus, participou, chegou a se batizar na tua igreja e depois você foi para o pecado. Você teve experiências com Deus, você não é uma pessoa ignorante a respeito da palavra de Deus e do Senhor Jesus mesmo. Você é uma pessoa que até conhece. Então, imagina assim, quando você comete pecado, você comete, ainda mais o sexual, a palavra diz assim, 1 Coríntios 6, 18 e 20, fala assim, ó, fuja, portanto, da imoralidade sexual, que é sexo casual e masturbação, pornografia. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo comete. Ou seja, se eu minto, eu prejudico o meu próximo, mas necessariamente eu não estou fazendo contra, não é um pecado contra mim mesmo, percebe? Assim como é o suicídio. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda, não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Ou seja, ele está falando, você não entende que o teu corpo foi Deus que te deu? Nem é seu. Você não deu um corpo para você mesmo. Você não deu uma alma para você mesmo. Você dá conta do dia que você nasceu até o dia que você morrer e depois que você vai dar conta do que você fez com o teu corpo. Então a liberdade que você tem é para prestar contas a Deus do que você fez com essa liberdade. E não que você não tem consequência. Percebe? E eu sei que muitos de vocês têm ansiedade, eu sei que muitos de vocês sentem um vazio no coração de vocês, muitos têm depressão, muitos pensam em se matar. E isso eu sei que é por conta do pecado. Você entende? Porque eu já fui praticante do pecado, tanto da fornicação, seja homossexual, heterossexual, pornografia, masturbação. E Deus, através do arrependimento e da confissão dos pecados, arrancou depressão, arrancou ansiedade de anos e anos. Me medicava fiquei uns 5, 6 anos me medicando com antidepressivo. Bastou obedecer que o Espírito Santo curou tudo. Então o que eu quero oferecer, o que eu estou tentando falar com vocês, é que se vocês aceitarem a palavra de Deus, se vocês aceitarem se consagrar, a paz que o Espírito Santo vai dar a vocês será infinitamente melhor do que o prazer da carne que vocês têm por pouco tempo, mas que mata a alma de vocês, mata a cabeça de vocês, mata o emocional de vocês e condena vocês para o fogo eterno. Não tem como fugir disso, você percebe? Existe uma opção muito melhor que você pode seguir. Ah, mas isso quer dizer que eu vou voltar pro armário? Não estou pedindo para você negar o que você sente, eu estou pedindo para você renunciar. O heterossexual, ele não tem a desculpa de falar assim, mas eu adoro mulher, eu tenho liberdade, eu nasci assim, eu me sinto assim, então eu quero sair com mulher, eu vou sair, eu não quero saber, eu não quero casar. Ele não tem essa desculpa. Por que você acha que você vai ter essa desculpa perante Deus? Ah, mas é como eu me sinto. Você não vai ter desculpa, porque outras pessoas não têm desculpa pelo pecado, pelo pecado delas. Cada um tem uma inclinação para um tipo de pecado, percebe? Mas uma coisa é fato, quanto mais você peca, mais escravo você é do pecado. Você não tem controle de si próprio, eu tenho certeza disso. Se você falar hoje que você vai, por conta própria, parar com a pornografia e a masturbação, eu tenho certeza que você não consegue. E se você falar, não, eu não vou sair com mais ninguém agora, vou dar um tempo. Você não consegue. Você não consegue, você se tornou escravo do pecado. E a Bíblia fala, ela é clara que nós somos escravos de Cristo e a gente serve a Deus e a gente se submete a Ele,
e aí a gente tem paz, amor, alegria, que são frutos do Espírito Santo, que são coisas que você não vai conseguir com o pecado, ou então você se submete ao pecado, se torna um escravo do pecado, que leva a morte espiritual e é esse vazio que você sente. Se você contar uma mentira, não dá um vazio no teu coração? A mesma coisa se você cometer um pecado sexual. O pecado é, aqui por definição, vou ler para você ver. 1 João 3. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei com L maiúsculo, lei de Deus. Pecado não é você fazer mal pro próximo. Pecado é você transgredir as leis de Deus. Homossexualidade é transgressão da lei de Deus. Não sentir, praticar. Fornicação heterossexual é transgressão da lei de Deus. Mentir, transgressão. Matar, roubar, todas essas coisas, transgressão da lei de Deus. Tá entendendo a linha de raciocínio? E aí, tem algumas partes para falar. Tem gente que argumenta assim: ah, mas eu nasci assim, é assim que eu me sinto, eu não tenho como controlar isso. Então, você conhece a história de Caim e Abel? Eram dois irmãos. Os dois vieram oferecer um sacrifício a Deus. E um deles foi aceito e o outro não foi aceito, pelo comportamento que cada um conduzia no seu coração. E o que não foi aceito, justamente pelo seu comportamento ao longo do tempo, que já demonstrava uma certa maldade, um certo ciúmes, uma certa inveja, ele foi advertido da parte de Deus falando assim: Caim, se você fizer bem, se você se comportar bem, não será aceito também o teu sacrifício? Porque o sacrifício não era o que era sacrificado, mas quem oferecia. Era tipo assim, eu estou oferecendo um sacrifício, o meu comportamento vai ser aceito por esse sacrifício, porque você pode oferecer o melhor sacrifício, se o teu comportamento não condiz, se você não está obedecendo a Deus no seu dia a dia, seu sacrifício é vã. Aí Deus falou assim para ele: mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, o pecado, a ira, a vingança que você quer cometer contra o teu irmão, os ciúmes e a inveja que você está contra ele está batendo na tua porta. Ele está batendo na tua porta. E ele, se você deixar entrar, ele te domina, você vira escravo dele e você age por ele. Mas você deve dominá-lo. Desde sempre Deus deu para nós a responsabilidade de dominar os nossos pecados. E hoje, pela graça de Deus, que nós já vivemos depois que Jesus Cristo morreu, e agora quando você crê em Jesus, aceita Ele como teu Salvador, você recebe o Espírito Santo, não só você tem a tua própria carne para lutar contra a carne, mas você tem o Espírito de Deus para te ajudar. O Espírito de Deus, quantas pessoas, se você nunca escutou, tem várias pessoas que recebem o Espírito Santo, se convertem para Cristo, creem em Cristo, do dia pra noite larga vício, larga droga, larga bebida, larga prostituição, larga fornicação, larga masturbação. Muitas pessoas, mas por quê? Porque elas conseguiram, por conta que elas são os bambambam, elas são melhores que nós? Não, porque o Espírito que passou a habitar dentro delas agora os purificou de toda impureza. Tem gente que é do dia pra noite. Eu, no meu caso, demorou 2 meses. Uma vez que eu aceitei me comprometer, demorou 2 meses. E não foi por minha conta que eu consegui parar com pornografia, masturbação e sair com outras pessoas. Foi o Espírito de Deus que me ajudou. Esse mesmo Espírito que me ajudou também vai ajudar você. E quando você aceitar Ele dentro de você, que Ele vai te purificar do teu pecado, a paz, a alegria, o amor verdadeiro, a mansidão, o domínio próprio que você precisa, tudo que isso que é fruto do Espírito Santo, a benignidade, que é você ser uma pessoa boa verdadeiramente, não por você, mas pelo Espírito de Deus, tudo isso vai passar a habitar dentro de você se você aceitar o Espírito de Deus fazer uma limpeza em você, te purificar do pecado. Mas você precisa usar do teu livre-arbítrio para que isso aconteça. Deus não é um Deus que for. Deus é um Deus de amor, mas dentro do amor há liberdade. Ele te dá liberdade para você fazer o que você bem entender com a tua vida. Mas essa liberdade você paga a conta hoje e vai pagar depois. E eu digo para você assim, essa vida é muito curta. O prazer sexual é muito pequeno comparado a paz verdadeira na tua alma e a viver com Cristo depois que você morrer na eternidade. Porque entenda uma coisa, enquanto você está vivo, há tempo de você se arrepender, há tempo de você se consagrar. Não importa quanto tempo você viveu no pecado, no momento que você aceita se arrepender e voltar para Cristo, a porta está aberta. A Bíblia é bem clara nessa parte, ela não deixa um momento que a porta se fecha. A única coisa que ela diz é,
Se você fechar a porta do teu coração para Cristo, se você rejeitar com todas as suas forças, deliberadamente, você já ouviu a palavra, você já teve experiência com Deus, e ainda assim você rejeita com todas as suas forças a palavra de Deus e o arrependimento, então é você que fechou a porta para Cristo. Não foi Deus que não foi Deus que deixou de tentar te ajudar. Tá entendendo? Foi você que fechou a porta para Deus porque você acha ridículo, porque você acha uma coisa boba, porque você acha uma coisa careta, mas não é. Veja, pesquise você, ex-gay, ex-lésbica, ex-transexual, pesquise você e veja o que essas pessoas que faziam a mesma coisa e hoje estão para Cristo, se elas estão arrependidas de pararem com os seus pecados. Não tem um que está arrependido de parar, não tem um. Tem os que ainda diz que converte e depois volta, sim, cada um tem a sua história. Mas os que estão convertidos hoje, veja se algum deles vai falar para você que não valeu a pena se converter para Cristo. Não vai ter um que fala. Eu sou um desses que parei com o pecado e posso dizer, eu não volto pro pecado por nada. Faz mais de um ano que eu não me masturbo, faz mais de um ano que eu não assisto pornografia, faz mais de um ano que eu não saio com ninguém. E eu pretendo manter assim, porque a paz que o Espírito Santo colocou no meu coração supera imensamente a angústia que eu sentia na minha alma e o vazio que não preenchia com nada. E por não preencher com nada, se você não preencher o teu vazio do teu coração com Cristo, você vai preencher com o pecado. E o pecado leva à morte. Então você entende que você está num caminho de morte, de destruição, de ansiedade, de depressão, de pensamentos suicidas. E se você continuar no caminho que você está, você não vai sair dessa situação. Você precisa tomar uma decisão urgentemente a respeito da tua vida espiritual. E o pior de tudo, enquanto você está vivo, tem como você voltar atrás. Mas se você morrer no teu pecado e for condenado, você entende que o inferno já não tem mais arrependimento? Não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como se arrepender uma vez que você morreu. A hora de se arrepender é agora. Percebe? Se arrependa dos seus pecados. Deus é misericórdia. Aqui fala bem claro. Se você confessar os seus pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, mas ser homossexual é injusto? Para Cristo é, mas eu vou mudar a palavra, que é um sinônimo do que para você entender. E nos purificar de todo pecado. Por que é injustiça? Porque pecado é transgressão da lei de Deus. A lei de Deus é justa. Se transgredir a lei de Deus, você é injusto, se pratica injustiça, entendeu? E a outra coisa é, tem pecado que você comete contra Deus. Tem pecado que você comete contra o próximo. Tem pecado que você comete contra você mesmo, que é o pecado sexual. Então, nem todo pecado que você cometer vai fazer mal pro próximo. Quando você mente, quando você mata, quando você faz esse tipo de pecado, você prejudica o próximo. Quando você peca com a prática sexual, homo ou não, você pratica um pecado contra o teu próprio corpo. E você sofre demais as consequências. E são muito pesadas, eu sei que são. Então, assim, como uma forma de esperança, sabe? Eu falo isso com todo o coração. Cara, não fecha a porta para a tua salvação. Não fecha a porta para o teu arrependimento. Ainda que você não tenha medo de trair o movimento gay, sabe? Como alguém que vai falar assim, mas agora você é gay. Esse tipo de coisa não existe, né? Aí tem as piadas, né? Um tanque que leva gasolina nunca perde o cheiro, alguma coisa assim. É engraçado? É engraçado. Mas ainda assim, vale a pena ser zombado para você ter a sua alma salva? Com certeza. Vale a pena as pessoas que você que você andava junto no meio, virar as costas para você e a tua alma tá salva e você sentir paz verdadeira, que hoje você não sente? Você tá no meio de um monte de gente, mas você sente um vazio no teu coração? Vale a pena? Com certeza vale. Então por que não? Percebe? E você tá ouvindo de alguém que já passou por isso e já tomou essa escolha. Então eu não sou hipócrita quando eu falo essas coisas. Vale completamente a pena. Vale muito a pena. Ter paz verdadeira, aquela paz que você não tem começo e não tem fim, não tem preço que você pode pagar com renúncia aqui que não vale a pena. E assim, tudo isso é porque eu quero dar esperança para você que se vê numa situação que não tem mais jeito, acha que foi injustiçado, talvez tenha sofrido abuso sexual, isso talvez mudou você, etc, etc, ou você teve uma experiência muito precoce na infância,
Olha, não importa o teu passado. A verdade é, nada do teu passado vai te impedir de tomar uma decisão de você se arrepender e começar a servir a Jesus Cristo. Eu acho que... E que mais que eu posso falar? Um versículo aqui de Romanos 2. Deus, para aqueles que dizem assim, mas eu sou livre para fazer o que eu bem entender, eu não acho que é errado, o importa é fazer o bem, o importa é eu não fazer nada que eu acho que é errado. Sei lá, seguir a minha própria verdade, né? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ou seja, até para fazer o bem você tem que persistir. Não é, eu fiz o bem uma vez. Não. Os que persistem, aqueles que não importa o que aconteça, eles não deixam de fazer o bem. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá? Não a outra. E seguem a injustiça, transgressão da lei, que seguem nos seus pecados. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Tribulação e angústia. Você tem depressão? É angústia. Tem angústia na tua alma? Tem ansiedade? Angústia? Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Aqui, quando a gente fala de judeu e grego, o que nós estamos entendendo é que o judeu é o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, as promessas de Deus é para o povo judeu, e os gregos não eram um povo de Deus. Ou seja, para trazer para o nosso mundo aqui, para a gente entender, Deus não tem parcialidade. Vai ser pro gay, vai ser pro hétero, vai ser pra prostituta, vai ser pro ladrão, vai ser pro assassino, vai ser pro político, vai ser pro rico, vai ser pro pobre. Deus não tem parcialidade na hora de aplicar a lei dele. Ele vai aplicar igualmente. Mas a minha história é diferente, eu sofri mais. Jesus foi bem claro quando falou assim, para você me seguir, ele falava assim, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. Algumas versões falam negue-se a si mesmo. Mas como eu sei que negar a si mesmo, não sei se é pela tradução, pode levar a uma má interpretação. Por quê? Eu acho que é uma má interpretação. Porque se você falar nega a tua homossexualidade, então você vai dizer que você não sente o que você sente? Eu acho que isso não é correto, ok? E acho que isso não tem... Eu não estou sendo politicamente correto, tá? E eu já te falo por quê. Porque a Bíblia é clara. Porque assim, quando você fala em negar... Eu acho que Jesus quis dizer assim, o seguinte com a palavra negar. Se é que negar é a palavra correta da tradução que eu li, tá? Se você nega e fala que você não tem pecado, aí você entra em contradição quando você fala que você tem que confessar os pecados para ser perdoado. Então o que ele quer dizer, creio eu, é que você tem que renunciar. Você aceita que você é um pecador, você reconhece que sente vontade de fazer sexo com esse ou com aquele do mesmo sexo, mas você, por amor de Cristo, toma a tua cruz e segue ele. Ou seja, você renuncia. Você fala assim, é assim que eu me sinto, eu tenho vontade, mas eu não vou fazer por conta de Cristo. Entendeu? Você pega a tua cruz. Mas aquele lá, ele é hétero, ele não tem esse problema. Ele tem outro problema. Ele vai ter que renunciar, pegar a cruz dele e seguir a Cristo. Ou seja, cada um tem uma inclinação para um pecado, tem uma dificuldade maior para seguir a palavra de Deus. Todos nós vamos ter que seguir a palavra de Deus, todos seremos julgados por ela, cada um tem uma cruz para carregar, não olha para do lado, para do outro, porque senão isso vai te impedir de carregar a tua. Então pega a tua, coloca nas tuas costas, pede ajuda a Cristo, pede ajuda do Espírito Santo, que Ele te ajudará a carregar essa cruz e você vai conseguir, porque não é você, vai ser Jesus dentro de você que vai te ajudar, vai ser o Espírito de Deus que vai te ajudar e você vai vencer não pela tua força, mas pela dele.